Machado, município localizado no interior paulista, onde está a matriz do Grupo Matsuda. Está no ar para todo o Brasil, mais um Momento Matsuda. Programa que leva a você todos os dias tecnologias para que esse trabalho tão importante que você realiza no campo, amigo produtor, amiga produtora, que é a produção de alimentos, seja cada vez mais eficiente. E a empresa tem trabalhado assim ao longo dos seus 75 anos de história e hoje no nosso portfólio de tecnologias nós temos inúmeros produtos. Para você formar uma pastagem de qualidade para os seus animais, a Matsuda tem a produção de sementes e a pesquisa e desenvolvimento de novos cultivares. Ela vem contribuindo com este nosso cenário do nosso agronegócio através do lançamento de novos cultivares e o portfólio é bastante extenso. Contamos com a linha mais completa quando o assunto é nutrição animal. Temos produtos para as diferentes espécies animais, categorias animais e também épocas do ano. Então você vai encontrar a solução de que o seu rebanho necessita em suplementação mineral com o Grupo Matsuda, com certeza. Temos ainda os medicamentos veterinários que são produzidos pelo nosso próprio laboratório, VetSia Matsuda Saúde Animal, equipamentos agrícolas, inoculantes para silagem e também uma linha completa de alimentos para cães e gatos através do trabalho da Matsuda Pet, que tem mais de 20 anos de atuação também no cenário. Nós temos os nossos representantes espalhados por todo o Brasil, eles são essa ligação que o amigo produtor tem com a empresa, eles vão fazer esse atendimento e levar a você, colocar você em contato com essas tecnologias. Temos ainda o nosso telefone aqui da Matriz, o nosso WhatsApp, o site da Matsuda e ainda através das redes sociais você pode falar com a gente, além de ter acesso a um conteúdo bastante exclusivo, com inúmeras dicas, com orientações com os nossos departamentos técnicos de nutrição animal, de agronomia também. E esse conteúdo está disponível em múltiplos formatos, ou seja, tem vídeos, tem áudios, tem banners, carrosséis, infográficos e muito mais. É o que você encontra lá no nosso perfil lá no Instagram, na nossa página também no Facebook e no nosso canal lá no YouTube. Nós temos um acervo gigante, mais de 1.500 vídeos, mais de 40 mil pessoas acompanham esse trabalho lá no nosso canal no YouTube. E ali a gente tem webinários completos, temos podcasts, temos vídeos curtos com aquelas famosas 5 dicas de como melhorar processos e manejos da sua propriedade rural e também matérias demonstrando resultados com a tecnologia Matsuda no campo. Se inscreva no canal, acione também o sininho e receba as notificações dos novos materiais que a Matsuda está constantemente postando. Bom, para esse programa a gente recebe hoje o médico veterinário Juliano Pompei, que é profissional do nosso departamento técnico aqui da Matriz, é também mestre em produção animal e a gente vai falar sobre períodos de transição, gente. Vamos falar sobre a importância da suplementação mineral durante esse período e quais os aspectos importantes que a gente tem que ter em mente para que o desempenho dos animais seja realmente aquilo que a gente espera ou, melhor ainda, né, que vá além das nossas expectativas. E a gente abre o nosso programa trazendo um primeiro vídeo que mostra um pouco do trabalho realizado pelo nosso laboratório de nutrição animal localizado aqui na nossa matriz. Um vídeo que ficou muito interessante porque mostra como esse laboratório trabalha de maneira séria, transparente e na apresentação do médico veterinário João Gabriel Carvalho. Vamos ver. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. A Matsuda preza pela qualidade dos produtos entregues aos nossos clientes. Por isso, nós contamos com 4 laboratórios distribuídos em nossas unidades pelo Brasil. Para que você tenha esse controle de qualidade, nós analisamos todas as matérias-primas utilizadas no processo de fabricação e também no produto final que você vai receber na sua propriedade. O processo de análise no nosso laboratório começa aqui nessa sala de recebimento de amostras, onde as amostras vão chegar da nossa fábrica, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado, e vão ser quarteadas e homogeneizadas em amostras menores, que são fidedignas da amostra principal. Assim, elas vão passar por um processo de avaliação visual, onde a coloração deve estar conforme ao nosso padrão de produção, tanto de produto farelado, produto linha branca, assim como dos premixes também. Então, essa avaliação de coloração é muito importante dentro da nossa rotina. E não só em relação à coloração, mas a contaminantes que podem estar dentro dessas amostras que nós recebemos de matéria-prima. Então, a avaliação na lupa é feita exatamente para isso, para a gente avaliar se existe algum contaminante, algum corpo estranho contaminando essa amostra.
Outra avaliação importante também é a granulometria desse material. Então, o tamanho do sal branco, o tamanho dos grãos que você está utilizando, assim como outras fontes de sulfato, elas vão ser avaliadas para que você tenha um produto homogêneo ao final da fabricação e mantenha assim a qualidade junto com os níveis de garantia. Após feita a avaliação visual e de contaminantes, essas amostras serão diluídas e preparadas para serem analisadas as suas concentrações, principalmente falando dos microminerais. Então essas amostras são feitas em triplicatas para matérias-primas e duplicatas para produtos acabados, onde assim eliminamos o efeito de erro humano, de pipetagem ou de manuseio de amostras e temos um resultado fidedigno da concentração daqueles minerais. Dentre os produtos que contêm fontes de proteína e energia, fazemos análises bromatológicas dos grãos e farelos que estão sendo utilizados, selecionando assim fontes como, por exemplo, o DDGS, que possui perfil de aminoácido e energia que melhora o funcionamento do rumen, levando a animais mais produtivos e eficientes. Dentre as matérias-primas que compõem o suplemento mineral, o fosfato ocupa grande parte dessa composição. Aqui na Matsuda nós fazemos análises diárias desse fosfato para garantir que a concentração ideal do produto que nós estamos comprando e também do que estamos vendendo para vocês esteja adequado com os níveis de garantia. E não só em relação à concentração desse fósforo, mas também a qualidade e a biodisponibilidade desse fósforo para o animal. Dentro do mercado, há muitas fontes de fósforo para se você trabalhar em suplemento mineral, mas dentro delas você tem uma variação muito grande, principalmente em relação a contaminantes e a qualidade desse fosfato. Por isso a Matsuda sempre prezou para eliminar a concentração desses contaminantes como ferro, flúor, metais pesados, que vão interferir na absorção e a disponibilidade do fósforo para o seu animal. Então, através de análises como solubilidade em água, solubilidade em ácido cítrico, acidez livre, nós conseguimos analisar e ver como foi o processamento desse fosfato e a fabricação e como ele irá responder dentro do animal. Então, quanto a microbiota realmente conseguirá reverter esse fósforo em energia, em produtividade e também quanto o potencial que esse animal tem de realmente absorver esse fósforo em seu intestino. Para isso, nós fazemos essas análises para garantir que o produtor tenha a melhor resposta possível dentro dos nossos ingredientes. A segurança, mesmo após a compra do produto, é chave fundamental no compromisso da Matsuda com o cliente. Sendo assim, armazenamos amostras das matérias-primas utilizadas no processo de fabricação e produtos acabados já vendidos, pois caso no futuro necessitemos reanalisar lotes específicos, podemos localizar e avaliar a qualidade do produto dentro do seu prazo de validade. Visando levar ao produtor o melhor resultado possível, selecionamos ingredientes específicos para compor as fontes de macro e microminerais. Para garantir fontes idôneas que irão gerar esses resultados, temos em nossos laboratórios equipamentos para avaliar não apenas a concentração, mas também o tipo de mineral que está sendo misturado em nossos produtos. Um exemplo seriam as fontes de microminerais, as quais selecionamos exclusivamente fontes como sulfatos, que possuem uma absorção maior pelos animais em comparação com os óxidos. A interação entre os minerais pode atrapalhar ou melhorar a absorção dos mesmos. Portanto, dentre as matérias-primas utilizadas, através do controle de qualidade do laboratório, selecionamos ingredientes e fornecedores que não possuem essa interação negativa, otimizando assim o aproveitamento de cada mineral na dieta. Com mais de 100 mil análises realizadas por ano em seus laboratórios e com uma equipe altamente qualificada, a Matsuda leva a você, produtor, o melhor em tecnologia nutricional para os seus animais. Com a certeza do que está sendo produzido e com a correta aplicação de suas tecnologias, trabalhamos junto ao produtor para obter os melhores ganhos zootécnicos e financeiros, reafirmando o nosso lema: Matsuda, quem usa não muda. Muito bem, está aí um pouco desse trabalho, realizado pelo nosso laboratório, que é parte muito importante desse processo de controle de qualidade para a gente assegurar que o produto tenha excelência. E quando ele é utilizado no campo, da forma correta, seguindo as orientações técnicas, a gente alcança resultados mais expressivos. Dentro dessa atividade, que repito, como falei no comecinho do programa, é de tão elevada importância para o nosso dia a dia. E a partir de agora a gente vai bater um papo com o nosso convidado, o médico veterinário Juliano Pompei, que também é mestre em produção animal,
profissional do nosso departamento aqui da Matriz. Juliano, em primeiro lugar, bem-vindo ao programa. Obrigado, Alessandro. Obrigado a todos que nos assistem, né? Para nós é sempre um prazer participar e trocar um pouco de experiência com o amigo produtor. Juliano, a gente vai falar sobre o período de transição e a minha primeira pergunta, acho que a mais simples delas talvez, é a questão de como saber se a pastagem já se encontra nessa condição, né? O que a gente vai chamar então de um pasto em transição. Então, a gente costuma até brincar a campo que a gente não tem química no olho, né? Mas para saber ali a degradação ou mesmo a variação dos nutrientes que ocorrem na pastagem nessa época do ano. Mas tem alguns fatores que se a gente observar um pouquinho, a gente vai entender, a gente vai conseguir notar esse período aí de transição, né? Muito do que nós aprendemos na produção animal foi com a observação, né? E de fato não pode ser diferente. Então, quando você faz um bom acompanhamento da suplementação que você tem ao seu rebanho, onde você fornece ali o suplemento mineral do período das águas, seja ele uma linha branca, um proteico energético ou enriquecido com proteína e energia para o período das águas, você tem uma ideia do consumo que você vem tendo com seus animais. A partir do momento que você está percebendo que as chuvas estão diminuindo, né? A intensidade de chuva diminuindo, intensidade de horas de sol ali está diminuindo, e o consumo desse suplemento começa a aumentar, é um sinal que o animal está tentando fazer um tipo de compensação, né? Então isso é um indicativo, já que você vem com um consumo estável, não falta sal no coxo, o consumo é regular, e aí começa a aumentar o consumo nesse período, é um indicativo que o animal está buscando uma compensação. Tá? Então você já começa a notar ali que algo está diferente no comportamento do animal. Então esse já é um indicativo também para que você possa estar fazendo aí a migração, a adaptação para uma linha de transição. O outro aspecto visual é quanto à coloração da pastagem. A pastagem nesse período ela começa ou pastos vedados sementear, né? Ou então a pastagem começa a ficar um verde cana, né? Um verde mais claro, um pouco, um verde mais pálido ali, que é um indicativo que os teores nutricionais daquele capim já começam a diminuir um pouquinho. Um outro fator, se você acostuma andar no meio do pasto dos seus animais, você vai notar que esse capim, mesmo as folhas, estão um pouco mais duras. Na hora que você vai tentar fazer um movimento de apanhado desse capim, como o animal faz com a língua, você vai notar uma resistência maior para esse capim ser rompido, para você conseguir coletar uma amostra desse capim. Isso quer dizer que esse material está se lignificando, esse material está se preparando para um período de estiagem. Tá? Então ele está aumentando a parte fibrosa e, consequentemente, diminuindo o valor nutricional, principalmente o teor de nitrogênio, o que a gente chama aqui de proteína, e é um dos nutrientes que passa a limitar, então, a criação dos nossos animais ruminantes no período seco, numa criação exclusivamente a pasto. Vamos trazer agora uma matéria que mostra a utilização de produtos para o período de transição. A gente vai ver lá na Agropecuária Ouro Verde a utilização do Matsuda Fosseca Transição Cria e o Matsuda Fosseca Transição Recria também. Vamos ver. Matsuda, quem usa não muda? Matsuda. A Agropecuária Ouro Verde é composta por 3 propriedades, as fazendas 1 e 2 na região de Itaquara e a fazenda 3 em Lafayette Coutinho, no estado da Bahia. Há mais de 10 anos, utiliza com sucesso os produtos Matsuda. O objetivo nosso é atender sempre a necessidade do cliente, visando o melhor para a propriedade e para ele, não se preocupando muito na questão de estar passando produto simplesmente. O produto aqui ele entra como uma ferramenta para estar auxiliando ele a atingir esses objetivos. São vários os produtos fornecidos na propriedade, inclusive a linha de transição água seca. Dentro dos machos de engorda, né, eles estão sendo preparados com o produto Fosverão Recria, né, mas a partir da verificação da qualidade da água, a gente optou por um produto de maior palatabilidade e também observando a situação de capim, que já está um capim em transição, foi indicado o Fosseca Transição Recria para os machos. Visando a preparação das novilhas para a próxima estação de monta e também a quesito do pasto estar em transição, está sendo utilizado nas novilhas o Fosseca Transição Cria. E para as vacas em período de descarte, elas estavam sendo preparadas com o Fos Prime, mas o capim já sentiu bastante e já foi indicado o produto Interfos Master
para uso nesses animais, para posteriormente venda para o abate. Essas novilhas que a gente visitou hoje, nós estamos com média de 270 quilos, né? Então aí, já visando preparar essas novilhas para a próxima estação de monta, a gente entra com um produto específico para a reprodução dessas novilhas na época de transição, que seria o Forseca Transição Cria. A gente está preparando elas com maior carga de micromineral e maior carga de macros minerais também. Parabenizar o grupo, né, pelo cuidado e pela procura pelo departamento técnico para melhorar a condição dessas novilhas. O Ricardo, como zootecnista da fazenda, a gente já conversou bastante sobre esse quesito de diminuir o intervalo entre partos, né, ter uma novilha mais preparada para a estação de monta, ter mais bezerros durante a vida útil da matriz, né? Então, essa estratégia nutricional para as novilhas, utilizar um produto de vaca agora, é visando isso. Melhor saúde delas e melhor reprodução dessas novilhas quando chegar no momento correto. A tropa da fazenda também é mineralizada com produtos específicos. O Topline Equinotopra foi indicado para os equinos, né, com o intuito de melhorar a suplementação mineral desses animais. A gente observa que até a própria água da propriedade onde os equinos estão, ela é uma água um pouco mais dura, então dificulta a ingestão do mineral. E o Tropa, por ser um proteico energético, né, um suplemento mineral com fontes proteicas energéticas, né, ele melhora esse consumo do suplemento, vai melhorar, consequentemente, o consumo de capim e a ingestão de água desses animais. Então aí a gente vai ter um ganho zootécnico muito bom nesses animais destinados a esse suplemento. Ricardo é zootecnista da fazenda e destaca o manejo com os produtos Matsuda. O objetivo primeiro das fazendas foi crescer esse rebanho, começar a expandir. Para isso precisa toda uma organização, tanto de pasto, como de piquetes, como dessa estrutura. É o que a gente está nesse passo agora. O rebanho a gente está se especializando, se separando, na verdade, para chegar nesses lotes, chegar nessa função que é produzir mais e melhor a cada dia. Hoje já estamos em 3 fazendas, já compondo o grupo já de agropecuária, vai se tornar agropecuária Ouro Verde, devido a essa questão para ficar melhor de englobar todas elas no mesmo nível e todos caminhando na mesma direção. Os objetivos das fazendas, uma fazenda 1, que fica na região da mata de Itaquara, é mais reprodução, a fazenda 2, que é a fazenda da parte da Caatinga de Itaquara, fica para terminação, e essa fazenda aqui fica situada próxima a Lafayette Coutinho, é mais para recria. Acredito que hoje no Brasil não existe pecuária de precisão sem suplementação, principalmente dos micronutrientes. A Matsuda vem dando esse suporte, principalmente nessa parte de feedback, pela questão, não só pela confiança do produto, mas também pelos resultados que já temos a partir desse tempo de uso, de parceria. Acreditamos fielmente que é preciso ter essa parceria, é preciso ter essa suplementação, e a Matsuda deu para a gente esse suporte e essa confiança e também retorno nos resultados. Agropecuária Ouro Verde e Matsuda, parceria de sucesso. Se o patrão não tiver lucro, nada vai andar bem. Então a gente parte da nossa empresa Matsuda com excelentes produtos, com a qualidade técnica fantástica, a qualidade nutricional indiscutível, e fechando tudo com o agraciamento do produtor satisfeito, e os animais a campo, que vocês vão poder ver na filmagem, a qualidade técnica dos animais e todo o tratamento que a gente consegue fazer com o nosso trabalho de campo. Eu, como representante, me sinto uma peça importante e muito feliz de estar podendo fazer esse trabalho. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Bom, para você que acabou de ligar o seu televisor ou acessar a internet, a gente está batendo um papo aqui com o médico veterinário Juliano Pompei, que é do departamento técnico aqui da Matsuda Matriz, sobre os cuidados na nutrição dos animais durante o período de transição. Juliano estava comentando agora há pouco que a gente tem alguns indicativos, né, Juliano, com relação, por exemplo, ao consumo da mistura que o produtor estava trabalhando anteriormente, antes do período de transição,
o aspecto visual da pastagem, a coloração da pastagem começa a mudar, a própria textura também da pastagem, né? E isso é um indicativo de que está havendo também uma mudança nos teores nutricionais da pastagem. Agora a minha pergunta, essas mudanças nos teores nutricionais, como que isso impacta o desempenho do animal? Perfeito. O bovino, por ser um ruminante, ele tem a sua digestão fermentativa. Então, para isso, ele exige alguns níveis de nutrientes, né? Mínimos ali para sua manutenção e, obviamente, acima dos mínimos para que ele tenha um bom desempenho ali, um bom desenvolvimento. E o que acontece nesse período é que nas pastagens, né, a concentração de proteína, principalmente, que é o nutriente que passa a limitar por ser a que mais diminui a sua concentração, ela começa a diminuir gradativamente, ficando abaixo do mínimo necessário, que seria 7%. Um bovino ou um ruminante qualquer, ele exige no mínimo 7% de proteína na sua dieta para manter as suas atividades básicas aí. Não perder peso, mas também não ganhar. Bom, só que neste período de transição, o capim está saindo de uma concentração ótima ou desejável de proteína para o mínimo. E o mínimo é bem abaixo dessa faixa de manutenção, que seria 7. Tá? Então, nesse período, eu começo a diminuir a quantidade de proteína da minha dieta. E a microbiota ruminal, que é quem faz toda essa fermentação, que é composta por fungos, bactérias, protozoários, leveduras, necessita dessa proteína, desse nitrogênio, para se multiplicar. O que acontece? É como se fosse uma fábrica, eu tenho vários operários. Conforme eu vou diminuindo ali o serviço, a demanda de proteína, eu começo a diminuir o número de operários e o meu serviço começa a render menos, começa a se tornar mais lento, né? O meu processo industrial. A mesma coisa de gestão. Toda vez que eu tenho uma concentração menor de proteína, eu tenho uma população bacteriana, uma população da microbiota ruminal menor, que está se reproduzindo em menor quantidade. Consequentemente, essa microbiota ruminal ela demora mais para ocorrer o quê? A digestão daquele capim, que vai estar menos nutritivo, vai estar mais fibroso. Então a taxa de passagem fica reduzida. Consequentemente, isso reflete numa menor ingestão de matéria seca. Ou seja, o meu animal come menos capim, produz menos, digere menos e acaba perdendo peso. Para que isso não ocorra, a gente tem que estar atento às migrações, às mudanças que nós devemos fazer dentro da nossa suplementação, para estar compensando essa diminuição, esse decréscimo que ocorre nos teores nutricionais. Lógico, Alessandro, que a gente está apontando muito a proteína, mas não é o único nutriente que diminui. Tá? Só para a gente ter uma ideia, a proteína diminui aí em torno de 50% a sua concentração no período de seca, e aí quando a gente fala de fase de transição, é o período que ela está decrescente, né? Está diminuindo. Os minerais chegam a cair até 80% a sua concentração, e a energia que menos oscila em torno de 15% a 20%. Então eu tenho ali uma diminuição muito grande na concentração geral dos nutrientes do meu capim. A gente sempre aponta a proteína que é que de fato passa a limitar porque ela fica bem abaixo ali do mínimo para um animal manter a sua condição corporal e vai de fato fazer com que o animal perca peso. Agora, com relação às diferentes categorias, que a gente viu uma matéria, né, com produtos ali para diferentes categorias durante o período de transição, e a pergunta é com relação a esse investimento, né? Por que a gente precisa focar? Bom, é uma vaca de cria, esse produto é recria ou é engorda? Por que a gente faz essa diferenciação de formulações? Então, basicamente, todas as categorias são ruminantes, né? Então, exigem, de fato, um mínimo ali de 7%. Perfeito. O que voga é a exigência em quilos que vou ter dessa proteína. Então, eu estou falando de uma vaca de 420 quilos, então é 7% da matéria seca que esse animal come. Então, esse animal tem que comer no mínimo 2% do seu peso vivo, então a gente está falando ali de 8,4 kg de matéria seca vindo do capim. Desses 8 quilos eu tenho que ter no mínimo 7%. Um bezerro, 300 quilos, ele vai comer 6 quilos de matéria no mínimo, tá, para sua manutenção, ideal que ele tenha disponibilidade de uma oferta maior e assim por diante. E um outro ponto importante que a gente acaba levando em consideração, por quê? Se eu pegar ali um fós seca transição cria, um fós seca transição recria, um fós seca transição boi, eles vão ter em torno de 20 a 25% de proteína. Porém, o que mais difere é a composição nutricional dos minerais, dos macros e microminerais. Porque a vaca que vai entrar em cio, que vai parir um bom bezerro, o boi que vai dar, sendo encaminhado para uma terminação, ou o bezerro que está crescendo,
eles têm ali a necessidade, sim, em termos de proteína. Porém, a carga mineral dessa categoria é muito diferente. É extremamente diferente de uma categoria para outra. Tá? Então, isso eu tenho que estar atento para meu rebanho estar muito bem mineralizado. Então, quando eu falo assim, bom, basicamente, qual que é a diferença de um proteinado, de um produto de transição para cria, para recria ou para boi? Se todos eles têm 20%, 25% de proteína. É a carga de mineral. É a quantidade de cálcio, fósforo, zinco, selênio, cobre, cobalto, iodo, manganês, selênio e assim por diante. Tá? Porque cada categoria vai ter uma exigência diferenciada. Por isso, nem sempre o produto que serve para vaca serve para boi, o produto que serve para boi serve para vaca. E por que nem sempre? A vaca é a categoria mais exigente. Consequentemente, o produto dela atende a exigência de todas as categorias. Já o de boi, que é a categoria, entre aspas, ali menos exigente, não vai atender a categoria de quem exige uma demanda maior desses minerais. Isso tem a ver, pensando aqui, do ponto de vista econômico, tem uma lógica nisso, né? Claro Perfeito. que, como você comentou, em tese o de vaca vai abranger as demais categorias, mas de repente a gente tem um boi que tem uma exigência, entre aspas, menor, então ele vai requerer menos. E a gente, claro, que num produto mais concentrado tem mais matéria-prima, tem realmente um custo de produção maior, né? Perfeitamente. E aí a gente sabe que um dos sistemas que nós temos no país é o arrendamento. Então, se eu não invisto em infraestrutura, eu não consigo ter essa separação de produto ou de lote, eu vou ter que optar em investir um pouco mais ou talvez um investimento desnecessário para algumas categorias. Agora, pensando em maior lucratividade, a gente vê a pecuária cada vez mais competitiva com outros sistemas de produção, com outras culturas, né? Então eu tenho que ser o mais assertivo possível. Eu tenho que ser o mais preciso possível, principalmente nos meus investimentos. Então por que eu vou fazer um investimento de um sal mineral mais concentrado, uma maior proporção de minerais que é para uma vaca, e eu vou fornecer para um boi? Que não tem a exigência de uma vaca. O boi não vai entrar em si, o boi não vai produzir leite, o boi vai engordar. Então eu tenho que ter uma carga específica para ele ter mobilização de gordura, acabamento de carcaça, ganho de peso, conversão alimentar, perfeito. Porém, a exigência dele, vamos falar aqui basicamente em minerais, ainda é menor que de uma vaca, que tem que fazer quase que tudo isso e ainda entrar em cio, gerar um bezerro, engordar esse bezerro dentro do seu útero, produzir leite, e às vezes ela faz tudo isso ao mesmo tempo. Isso no final do ano, ou no final de um processo produtivo, eu tenho uma economia muito grande. Eu consigo ter uma economia muito grande. E vou além, um pouquinho além, Alessandro. Muitas vezes eu quero dar um sal para todo mundo, mas eu não paro para pensar que eu poderia dar um sal com uma tecnologia melhor para um boi. Né? Ou então colocar uma tecnologia diferenciada para cada categoria, de acordo com as fases que esses animais se encontram. Vamos dar um exemplo. Matsuda Fazer Produção, um excelente produto, um excepcional produto, formulação com maior concentração de macro e micro do mercado. Porém, para a vaca de cria, para o animal em estação de monta, para os animais mais exigentes. E eu posso dar ele para boi? Pode. Só que eu vou estar dando uma carga de mineral adicional. Com o valor que eu estou investindo, que eu estou mobilizando naquele sistema, no reprodução para um boi, eu posso dar um Fos-Verão, um Top Line, um Fos-Boi Prime, que além de mineralizar, vai me proporcionar um ganho de peso mais acelerado. Então vou ganhar lá na frente. Então eu vou estar investindo de uma maneira mais eficiente. É o ajuste fino que a gente chama dentro dos nossos protocolos de produção, seja no programa mais bezerro, mais carne ou mais leite. Nossa, que interessante, Juliano, porque com esse leque de possibilidades, de formulações diferenciadas, né, principalmente o trabalho do técnico fica cada vez mais em sintonia fina mesmo, né? Então, a análise nessa propriedade, quais os produtos que a gente pode empregar para chegar, do ponto de vista econômico, ser mais eficiente e o resultado dos animais, né, ser superior. Então, hoje em dia, a própria recomendação, né, da nutrição, dos suplementos minerais a ser utilizados, está cada vez mais técnica, mais precisa, né? Perfeito. E a ordem dos donos da Matsuda é: vamos atender perfeitamente o nosso patrão. Porque o patrão dentro da empresa Matsuda é o produtor rural. Quem tem que ganhar dinheiro primeiro é o produtor rural. Boa. Então essa é a filosofia de trabalho do Grupo Matsuda. Toda tecnologia ela só é boa quando é economicamente viável. Então o primeiro passo, quando a gente vai fora do país, que eu falo no campo mesmo, dentro do país, dentro do Brasil, que é uma perfeita escola, a gente buscar uma tecnologia diferente, buscar um produto que vai promover um desempenho diferente, a finalização do teste, do produto
é economicamente viável? Sim, então ele passa a ser aprovado para a linha comercial. Do contrário, ele para ali mesmo. Então o que a gente quer é que o produtor rural, em primeiro lugar, ganhe dinheiro com essa nova tecnologia ou com os produtos que nós temos para colocar no mercado. E aí então, obviamente, a empresa torna-se saudável. Muito bem, vamos trazer mais uma matéria que mostra esses resultados lá no campo, né? Como o Juliano comentou, o que interessa realmente, que essa tecnologia que a Matsuda desenvolve e produz com todos os cuidados, conforme a gente viu no primeiro vídeo, falando ali um pouquinho do laboratório, por exemplo, né? Chegue no campo e seja utilizada pelo amigo produtor da maneira correta e gere isso que a gente vai ver aqui, os resultados, né, que a gente traz através das matérias dos nossos programas. Vamos conhecer agora, pessoal, a Fazenda Sol Nascente, que tem trabalhado com Matsuda Foz Seca Transição Recria. Vamos ver. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Na região Baixo Sul da Bahia, em Tancredo Neves, nossa equipe de reportagem visitou a fazenda Sol Nascente. A propriedade trabalha com cria, recria e engorda, e os produtos Matsuda são utilizados o ano todo com sucesso. O Matsuda Foz Seca Transição Recria é o produto fornecido aos animais da categoria e é o nosso destaque nesta matéria. Maria Célia é pecuarista e referência na região. A gente não trabalha sozinho. A gente precisa ter qualidade de gramíneas, né? É aquela ilusão que uma fazenda está toda verde e que ela vai produzir, se você não fizer análise de solo, se você não completar com o que a terra precisa, os nutrientes que estão faltando, para que você possa ter um resultado, é brincar de ser fazendeiro. Tem que ter todo um suporte por trás disso para que aconteça. E eu fiz a minha parceria com a Matsuda e eu só tenho a agradecer a toda a equipe, porque nos períodos mais complicados nossos aqui, que são nos períodos da invernada, é onde eu entro com a Matsuda, com os suplementos, e o gado eu consigo passar por esse período com o gado sem perca de peso, mesmo nos momentos mais difíceis. É uma ilusão, colegas pecuaristas, acharem que não mineralizar como tem que ser, ou dar qualquer sal, é a mesma coisa. Vá para a ponta do lápis, que você vai ver que existe um diferencial grande. Invista, que o retorno é garantido. Nós conseguimos trabalhar o ano todo com este suporte que a Matsuda nos dá, né? Das visitas, não só da parte de pastagens, mas da parte técnica, das orientações, enfim, é uma parceria completa. Carlos Eduardo é gerente da Fazenda Sol Nascente. O que a gente vê do resultado do gado é que quando a gente passou a trabalhar com o produto da Matsuda, a gente viu que o gado melhorou de peso, melhorou a pelagem do gado e tudo, enfim, né? Melhorou tudo para a fazenda. Elas gostam do sal, né, que a gente bota da Matsuda. Elas ganham peso também, aumenta rápido. Então a gente encontrou a Matsuda aí, foi aonde nós encaixou que está dando certo. Sinto segurança de informar o produto da Matsuda, porque a gente já fez o teste e está usando e está dando certo. O vaqueiro, seu Crispiniano, destaca as vantagens da mineralização com Foz Seca Transição Recria. O sol Matsuda é um sol importante e tem vindo muito importante nele o crescimento e o aumentado das lobas do gado. Melhora o pelo, viria mais. É um experimento muito bacana. O gado adora. Quando eu vou chegando que boy, o gado encosta logo, o gado vai comendo. Sérgio, nosso representante na região, ressalta a parceria com a Fazenda Sol Nascente. Eu percebo que Dona Célia, ela criou a Fazenda Sol Nascente, uma estrutura pessoal de pessoas que apoiam, que está inserida no projeto, que se transformou nesse grande negócio que é hoje o resultado que tem a Fazenda Sol Nascente. É uma fazenda que acompanha os resultados numericamente.
ela consegue extrair da própria fazenda a rentabilidade que faz com que ela tenha interesse em investir e expandir mais a sua atividade agrícola. A Matsuda, nós começamos aqui no início com pastagem, quando ela resolveu transformar a fazenda nessa empresa, e nós começamos com as implantações de pasto e depois chegamos ao suplemento mineral. A fazenda passou por alguns períodos de engorda, aí a gente direcionava os suplementos que era destinado para engorda, e hoje ela montou um projeto de fazer matrizes. Essas matrizes que vão fazer uma cross, elas são aberdeen que vão ser inseminadas, e essas matrizes hoje, essas novilhas hoje estão usando o mineral destinado para uma categoria de recria. Fernando Pina é médico veterinário e supervisor comercial na Matsuda Bahia. Para todos nós da Matsuda, quer seja do departamento técnico e do departamento comercial, é uma satisfação imensa. Por quê? Porque significa que aquele projeto que a gente sentamos lá atrás, junto com toda a equipe da propriedade, seus técnicos, vaqueiros, gerentes, né, traçamos tanto da parte de um bom manejo nutricional e também no sistema de manejo de pastagem, a gente está aqui nesse momento, está registrando esses resultados, então é uma satisfação muito imensa. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Muito bem, está aí mais uma matéria no campo, mais um bom exemplo dos resultados com a tecnologia Matsuda quando esse investimento é feito. Então, a gente está batendo um papo aqui sobre o período de transição, os desafios deste período e como fazer através do uso de tecnologias, de um bom manejo, do uso correto dos produtos para a gente driblar essas dificuldades que começam a surgir em termos nutricionais na pastagem com os animais. E aí a gente tem tecnologia para isso, a linha Fosseca Transição da Matsuda. Juliana, a gente estava falando muito bem, sobre a questão que esse investimento feito em diferentes categorias, do ponto de vista técnico, ele é justificado. Queria que a gente falasse um pouquinho mais, explorando as diferentes categorias agora, por exemplo, A gente viu ali uma matéria sobre recria. Vou aproveitar o gancho aqui, depois a gente fala também das demais, mas sobre recria. De repente, alguém pode ter uma visão diferente da produtora, porque ela já está bastante consciente dessa necessidade. Alguém pode pensar, poxa, mas o animal de recria não está trazendo dinheiro agora, Então, o animal ainda, de repente, não está pronto para ir para o frigorífico, o animal não está ainda gerando um bezerro. Então, por que eu vou fazer um investimento assim agora? Mas está comprovado que quando a gente faz um investimento na recria, isso traz retornos para a propriedade, que é uma categoria que responde bem a esse investimento. Todo investimento, em qualquer categoria que seja, ele te traz um retorno quando você faz ela bem feita, Quando faz de forma assertiva ali, de forma técnica ali. E eu tenho que lembrar que a recria é a arroba mais cara que nós temos. Então, qual é a arroba mais cara que nós temos hoje no mercado? É a arroba do bezerro, é a arroba do animal jovem, Então, a sua taxa de retorno é maior em cima do que você faz. Sem contar o metabolismo do indivíduo. O animal de recria, o animal leve, ele, assim como uma criança, ele tem um metabolismo mais acelerado. Então, ele responde muito bem a toda a suplementação que você faz com ele. Então, toda vez que você suplementa adequadamente, que você fornece um produto enriquecido com proteína e energia, ou mesmo proteico energético para esse período do ano, mesmo que de fase transitória, no período da seca ou no período das águas, esse animal tem uma taxa de conversão alimentar maior. Ele responde muito bem a essa suplementação. Então, eu estou investindo em um animal que me responde rápido e um animal que me tem um valor agregado maior. Então, o valor da arroba desse animal é mais alto. E um outro ponto, como é que eu faço para me encurtar minha cadeia produtiva? Como é que eu faço para me produzir minhas 18, 19, 20 arrobas em um curto espaço de tempo? Investindo mais na minha recria. O período que eu tenho ali onde eu consigo ter um gargalo para que eu possa encurtar esse sistema é justamente na recria. Eu consigo diminuir, inclusive, uma seca do meu animal quando eu faço uma recria bem feita. E lógico, eu não posso deixar de comentar aqui, que essa recria ela tem que ser dada na gestação. Pô, peraí, Juliano, o bezerro nem nasceu sim. Então, o bezerro do cedo você consegue encurtar um período de seca desse animal, consequentemente, um investimento a mais que você faria nele. Então, se você emprenhar a tua vaca bem, ela parir na época certa, ela parir bem, numa boa condição corporal, e esse bezerro nascer do bezerro do cedo, que a gente chama,
carimbo 8, 9, no máximo nicho carimbo 10, você consegue sim estar encurtando o espaçamento de engorda e acelerando o período de desenvolvimento desse animal. Maravilha, vamos trazer mais uma matéria, a gente continua o nosso bate-papo na sequência, falando também do cuidado com as vacas de cria com produtos de transição. Vamos conhecer agora, pessoal, a fazenda Campos Elíseos, que tem trabalhado também com produtos da linha Fosseca Transição do Grupo Matsuda. Matsuda, quem usa não muda, Matsuda. Na região da Chapada Diamantina, no município de Tapiramutá, Bahia, visitamos mais um cliente de sucesso, a fazenda Campos Elíseos. A fazenda de 1.300 hectares foi formada com as sementes incrustadas Série Gold Matsuda, sementes puras, livres de pragas e doenças, que apresentam custo-benefício excelente. Os animais de recria são suplementados com Matsuda Fosseca Transição Recria, puro e à vontade no coxo. Fernando Silveira, representante Matsuda na região, ressalta a parceria com a fazenda. Esse trabalho nós começamos aqui na Fazenda Campos Elíseos em 19 de fevereiro de 2019. Quando a pastagem já estava implementada, praticamente uns 7 a 8 meses depois do início do plantio, com a chuva que deu, os capins já estavam em ponto de colocar os animais, Lindomar começou a adquirir os primeiros lotes de animais. Comprou animais com a média de 8 a 9 arrobas, animais machos, e nós retornamos à propriedade e nós recomendamos aqui a ele o Fosseca Transição Recria. E vocês viram como é que está o score dos animais, está com o consumo dentro do esperado, em torno de 350, chegando até agora na fase final de acabamento a umas 500 gramas de animal. Então acredito que tanto o Lindomar como Nem, que é o gerente da fazenda que vive o dia a dia da propriedade, estão satisfeitos e nós também muito satisfeitos com tudo, que nós pegamos a fazenda do início e estamos trabalhando com ele agora até a primeira carrada de animal que vai sair agora. O vaqueiro Wildson destaca os excelentes resultados com o Matsuda Fosseca Transição Recria. É um suplemento muito bom, muito de boa qualidade, que após nós utilizarmos esse suplemento da Matsuda, os animais ganharam mais peso, chegaram um pouco mais rápido, eles tiveram uma melhoria em relação à pelagem, em relação à qualidade do animal, Foi um suplemento muito bom, é um suplemento muito bom, recomendável, Inclusive, eles ganham peso muito mais rápido. Fernando Pina é médico veterinário e supervisor comercial do Grupo Matsuda na Bahia. No ano passado foi sentado para se fazer um planejamento dessa propriedade. Então hoje a gente está constatando tudo aquilo que a gente planejou lá atrás. Então, teve a turma do departamento técnico da Matsuda, tanto a parte de sementes como a parte de nutrição. Estabelecemos todos um protocolo nessa propriedade e hoje vocês podem estar verificando justamente aquilo que a gente mais preza, que é o quê? Que é o resultado da utilização dos nossos produtos. Vocês podem estar notando nas imagens a boa formação das pastagens e, além disso, já tem os lotes dos animais que já estão entrando no manejo e utilizando os produtos da Matsuda. No caso, aí na parte de nutrição, o Matsuda Fosseca Transição. Então, esses animais já estão apresentando um excelente score. Surpreendeu até a nós e o proprietário de que esses animais eles tiveram um retorno assim rápido. Então, esse é o principal objetivo que a gente busca junto com os nossos clientes, que é o quê? É atrelar uma boa indicação do uso dos produtos da Matsuda, dentro de um protocolo, de um programa de desempenho máximo, que é estabelecido junto com o nosso departamento técnico, tanto de nutrição como a parte de semente, já que isso aí anda junto, que é um bom manejo de pastagem, uma boa nutrição, uma boa mineralização. Para o quê? Para que esses animais venham desempenhar todo o seu potencial genético
produtividade e, consequentemente, a gente atingir o lucro da propriedade. Então, acredito que aqui a gente fechou esse ciclo e para a gente da Matsuda é muito satisfatório a gente ver o retorno que o cliente, como o gerente relatou para a gente, da satisfação desse retorno que está tendo aqui com o uso dos nossos produtos. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Muito bem, voltamos aqui com o nosso bate-papo sobre o período de transição, agora falando especificamente sobre a vaca de cria. Juliano, pela lógica do que a gente conversou até agora, basicamente quando a gente entra com produtos, por exemplo, para a transição, o que a gente está querendo fazer, né? A gente está querendo compensar aquele desbalanço que está havendo na pastagem, um desbalanço nutricional, que impacta, sim, conforme você estava falando agora há pouco, o desempenho dos animais. E pensando na vaca de cria, por que a gente não pode, assim, mas de maneira nenhuma deixar isso acontecer? Ou seja, ela passar por privações nutricionais, né, principalmente quando ela está ali gestando ou gerando um bezerro, né? É nesse período que ela está num período mais crítico, né, da sua produção, né? Então, se a gente pensar nas vacas prenhas, ela está já entrando no terço final de gestação, é o período onde o feto tem o maior desenvolvimento, onde ocorre a hipertrofia da massa muscular. Então, se essa vaca não teve restrição nenhuma no início, no primeiro, segundo terço de gestação, tudo que a genética desse feto permite, ele vai começar agora a se desenvolver, né? Já foi formado e agora vai se desenvolver. E é no terço final de gestação que esse animal adquire até 30%, 40% do peso ao nascer. E o peso ao nascer também ele é compreendido por 40% a 50% do peso da desmama. Então é o efeito cascata. A partir do momento que uma vaca passa fome, além dela parir magra, ela demorar para reconceber, né? Ela demorar para emprenhar novamente, aí você joga mais uma gestação para frente, você também tem consequências diretas no bezerro, que lembrando, é hoje a tua arroba mais cara que você tem para comercialização. Tá bom? Então, eu tenho que tomar um cuidado muito grande com a vaca, porque ela é a minha máquina mais perfeita, né? Ela é a animal mais exigente. Ela exige para ela, para a sua manutenção, exige para a lactação do bezerro que está no pé dela, que vai ser desmamado daqui a pouco, mês que vem, no próximo mês, né? Em maio começam algumas desmamas, principalmente da bezerrada do cedo. Então, eu estou com uma vaca dando leite, eu estou com uma vaca começando a desenvolver o feto dentro do útero dela. Tá? Então, assim, é um animal que está sendo altamente exigido. E num período que está sendo fornecendo para esse animal um alimento de menor qualidade, onde a qualidade do meu alimento, né, eu sempre me reporto ao pasto, porque onde está 96% do nosso rebanho, né, nesse sistema de criação, então a pastagem agora começa sentindo o efeito de uma menor luminosidade, do menor temperatura e menor índice pluviométrico, esse capim ele também começa a se defender. Consequentemente, ele começa a se lignificar, ficar mais duro, mais tenro e menos nutritivo. E a vaca, ou qualquer outro ruminante, sente essas diferenças. Por isso que eu utilizar agora uma suplementação estratégica, já iniciando ali a minha fase de transição, até porque quando o pasto ainda está meio verdolento, eu não posso usar um proteinado de seca propriamente dito, né? Esses proteinados de seca, eles contêm níveis de ureia um pouquinho mais altos, até para me ajudar no custo dessa proteína, consequentemente torna o produto um pouco mais amargo. O animal não consegue ter um bom consumo agora no proteinado. E o meu capim também não diminuiu tanto a proteína para fazer uso desse produto. Então, o produto de transição, como o próprio nome diz, né? Essa fase transitória entre o final das águas para o início da seca. Vamos trazer agora, e essa será a nossa última matéria desse programa, uma matéria que mostra resultados com o Matsuda Foz Seca Transição Boi, reforçando esse conceito, né, essa ideia de que cada categoria precisa realmente de uma formulação específica visando o seu melhor ou o seu mais alto rendimento no campo. Vamos conhecer a fazenda Rebeca, que é do grupo DH Agropecuária, que tem trabalhado então com Matsuda Foz Seca Transição Boi. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Na região de Serra Dourada, oeste baiano, visitamos a fazenda Rebeca, que compõe o conglomerados da DH Agropecuária. A agropecuária Rebeca, nós adquirimos ela, o grupo DH Agropecuária adquiriu ela em 2017. E a gente entrou, fomos trabalhando ela de uma forma que viabilizasse, né, tanto o trabalho quanto a inserir animais dentro dela.
Essa fazenda agropecuária Rebeca, a gente entendeu que se trabalhássemos uma parte de cria e engorda a pasto, seríamos eficientes nessa atividade. Os pilares importantes para isso é comprar de criador, né? E isso tem a segurança da genética, de animais de boa qualidade, né? E aqui na fazenda a gente tem pasto, né? Pasto de qualidade e uma suplementação de qualidade para a gente poder atender a expectativa do planejamento nosso, né? E é o que nós estamos fazendo hoje. Nós iniciamos aqui uma parceria com a Matsuda através do Matheus no ano passado. Aí resolvemos fazer um planejamento nutricional em cima disso aí. Falei, Matheus, vamos trabalhar durante o período de um ano, né? Vamos trabalhar a suplementação de acordo com cada categoria e cada fase do ano para a gente chegar num denominador comum, que é o boi gordo. Fazendo essa avaliação durante todo esse período, nós podemos dizer que tivemos resultados satisfatórios. Iniciamos com transição recria, os animais estavam em fase de crescimento, né? Nesse período a gente entrou com outro produto que é o transição boi, né? Nesse meio tempo tivemos um grande problema na fazenda que foi a queima, entrou fogo e queimou parte da área de pastagem que a gente teve. Enfim, passamos todo esse processo. Hoje nós terminamos esse planejamento em cima dessa boiada com transição boi e eu acredito que nós alcançamos o alvo. Pai, a gente trabalha mais ou menos tentando fazer o melhor, né? Para poder mais para frente a gente ver o resultado. Depois que a fazenda começou a trabalhar com o produto da Matsuda, a gente sentiu, né, que eles deu uma melhorada, começou a desenvolver mais. Quando a gente chega no posto lá, que começa a colocar lá, você vê eles chegar para cima da gente assim, tem hora que chega, falta empurrar a gente para poder comer. A gente fica satisfeito, né, que aqui a gente é um grupo. E também pelo produto, né, que da Matsuda aí, que ajuda também. A parceria da Matsuda com a DH Agropecuária está cada vez mais sólida, né? A gente tem participado das análises das estratégias hoje ao que nos compete nessa parceria, que é a nutrição. E após ser feita essa análise, a gente tem posicionado os nossos produtos para obter os melhores resultados, né? Então, junto com todo o trabalho que a equipe da DH Agropecuária realiza em relação ao manejo de pasto, em relação aos animais com a genética boa, em relação à sanidade, a gente fecha esse tripé aí junto com a nutrição, buscando os melhores resultados, né? Com auxílio de nosso departamento técnico comercial, o Matheus dá um auxílio muito forte, né? Os nossos técnicos que vai em paralelo com esse trabalho, acompanhando sempre a instituição pecuária parceira, e a gente adquire cada vez resultados positivos que deixamos a região bastante surpresa com os resultados que a gente tem a pasto em cima daquilo que a gente defende, né? Então, pegamos aí os primeiros ciclos dessa parceria com os resultados que vocês veem nas imagens aí, né? Animais bastante satisfatórios dentro daquilo que foi traçado inicialmente quando sentamos para analisar. A avaliação dos resultados são as melhores possíveis, graças a Deus, né? Há um ano atrás, o grupo DH, através do Kleber, né, e toda a sua equipe, deu uma oportunidade à Matsuda de desenvolver um trabalho de engorda a pasto, né? Há de se ver que ele tem umas pastagens bastante bem implantadas, né, e de excelente qualidade. Então a ideia aqui era fazer recria e engorda a pasto, né, para que a gente pudesse ter uns resultados mais interessantes para o produtor, né, com margens superiores. Então a ideia nossa foi implantar um sistema onde a gente pudesse otimizar a utilização desse pasto através dos nossos produtos. Assim, nós fizemos a seleção de determinados produtos para determinadas épocas do ano, né? Há de convir que a gente já começou o trabalho entrando no período seco da região, o que era extremamente desafiador, mas que graças a Deus, né, e ao trabalho de toda a equipe que tem à frente o amigo Nilton, ele foi um resultado extremamente satisfatório e hoje, praticamente um ano depois, a gente pôde observar a campo o resultado
né, de todo o empenho da Matsuda e da equipe, vendo o gado no patamar que chegou de peso e de qualidade. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. A linha Foz Seca Transição do Grupo Matsuda, com produtos para cria, recria e engorda, você encontra por todo o Brasil através de um representante Matsuda. Detalhes no site matsuda.com.br, matérias com resultados no nosso canal lá no YouTube. E nesse programa a gente bateu um papo com o profissional do departamento técnico do Grupo Matsuda aqui da Matriz. Ele é médico veterinário e mestre em produção animal, Juliano Pompei. Obrigado pela participação aqui, Juliano. Bom dia para você. Luciano, que eu agradeço. Deixo à disposição de todos vocês, a equipe técnica do Grupo Matsuda, que está em todo o país, para melhor atendê-los. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Um abraço. Até o próximo encontro. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Em 2023, o Grupo Matsuda completa 75 anos. Uma empresa com DNA nipônico, que investe em pesquisas e trabalha com tecnologias de ponta, pois acredita na força do nosso país e na nossa missão, que é ajudar a alimentar o mundo. Para este ano, o nosso tema é tradição e evolução, porque isso é o que melhor nos define. Temos a força da tradição sem jamais deixar de evoluir. Nós estamos crescendo e levando a marca Matsuda para mais longe e por muito mais tempo. Matsuda, 75 anos de tradição e evolução.